Boa noite, Sam. Eu me chamo Roberto. Moro em Santa Maria, que fica no Rio Grande do Sul. Atualmente moro aqui no centro da cidade, embora ainda goste da minha antiga moradia, pois antes residia em um sítio que era da minha família, que ficava a uns 20 minutos daqui de Santa Maria. Era bem afastado de tudo, não tinha nem água encanada e muito menos iluminação. Só tinha casa e um teto para morar. Só depois que colocamos eletricidade e água. Mas ela era calmo e bom de se viver. Mas há um tempo atrás apareceu uma criatura no sítio, que tirou o sossego da minha família por dias. Tudo aconteceu em 2015. Na época, eu tinha acabado de ganhar a casa do meu pai, pois tinha me casado há pouco tempo e estava com minha esposa grávida. Ela estava prestes a ter o bebê. Seria muito bom para a criança, pois tinha a calma da roça, mas o nosso sonho tinha virado um pesadelo. E não foi como planejamos. E embora tivéssemos passado por maus bocados, nos primeiros meses que fomos morar ali, depois foi tudo bem. E tudo começou depois que um senhor, que morava vizinho do nosso sítio, nos contou uma história de deixar os cabelos em pé. Esse senhor já morava ali quando a gente chegou para morar e conhecia bem a região. Inclusive, era amigo de meus avós, desde a época que eles eram vivos e ainda moravam no sítio. Como eles moravam próximos, quase sempre se viam, conversavam e criaram amizade. Pois bem, aquele lugar era bem calmo na época, mas ele disse que um dia um homem foi atacado por uma coisa que ninguém sabia o que era, e esse mesmo homem ficou acamado e em poucos dias morreu de causas desconhecidas. Ele disse também que as mordidas que tinham pelo corpo do homem eram grandes demais e que nenhum animal conseguiria fazer aquilo. Era quase certeza de que o responsável delas tinha sido um lobisomem. O senhor também nos contou do caso dele, onde o mesmo disse que estava vindo da casa de familiares em seu cavalo, mas que em determinado ponto do caminho, o cavalo parou e não queria passar por uma parte com um mato muito alto. Ele até tentava colocar o cavalo para correr, mas nada adiantava. Até que o senhor viu uma coisa saindo de trás de uma moita e pular para o meio do caminho ficando de pé, que nem um homem. Na hora que viu aquilo, o cavalo correu com ele, e aquela criatura ainda chegou a correr atrás do senhor, mas que não chegou a alcançá-lo. Depois desse dia, nunca mais viram aquele bicho, apesar de sempre ouvirem seus grunhidos noite afora. Esse senhor devia ter uns 60 anos, era bem lúcido e não tinha motivos para estar mentindo para mim. Deu para perceber que ele falava a verdade, mas eu não acreditava em lobisomem e achei que de fato aquilo tinha acontecido, mas que não era um lobisomem, e sim algum outro animal que foi confundido, e desacreditei um pouco da história dele. Mas a minha esposa, por outro lado, ficou com muito medo, pois o senhor disse para a gente tomar mais cuidado, pois o lobisomem gosta de crianças recém-nascidas, e que ele podia sentir enquanto ela ainda estava dentro do ventre da mãe, e que nós batizássemos logo o nosso filho, assim que nascesse, isso para nossa segurança. Mas outra vez também desacreditei disso tudo, mas a minha esposa ficou em pânico. Ela é muito medrosa, e ainda mais com ele contando tudo aquilo, fez com que minha esposa ficasse desesperada, pois estávamos morando em um lugar que supostamente estava parecendo um lobisomem. E ainda mais esses bichos que gostam de crianças pagãs. Éramos as vítimas perfeitas para esse ser, mas como disse, eu não acreditava em lobisomem. Ignorei tudo aquilo, até eu mesmo ver coisas estranhas, e de fato, me bater de frente com aquele ser. Era por volta das 8 da noite de um sábado, quando a minha esposa começou a sentir contrações na barriga. Eu, em desespero, peguei o carro e a levei à Santa Casa. Ficamos lá até por volta das 10 da noite, mas era um alarme falso. O bebê ainda não iria nascer. Nós então saímos
e ainda passamos na casa dos meus sogros. E só fomos para casa após a meia-noite. Eu e minha esposa íamos descontraídos e conversando. E assim que íamos chegando perto do sítio, eu vi uma coisa em pé perto da janela da casa. Assim que aquilo escutou o barulho do carro, correu e pulou o cercado que tinha lá. Isso já me deixou com muito medo, pois a cerca tem 1,80 m de altura. Mas aquilo pulou sobre ela com muita facilidade, e não consegui ver o que era, mas sei que era grande e forte, pois para pular daquela altura, tinha que ter as pernas fortes e grandes também. Foi então que assim que cheguei em casa, entre as pressas com minha esposa, e fomos direto para o quarto, tomei um banho, e antes de dormir fui checar as trancas da casa. Estavam todas intactas. Percebi que aquele ser não tentou entrar, e talvez tivesse apenas observando. Eu então fui me deitar e demorei um pouco para dormir, mas consegui dormir um pouco. De manhã, enquanto ia para o trabalho, percebi que o senhor que me contou os relatos estava andando sozinho na estrada de terra. Na hora em que me viu, ele ficou branco de medo e estranhei o comportamento dele, mas mesmo assim ofereci uma carona. Ele não aceitou de início, afirmando que a sua casa era perto, mas eu insisti até ele entrar no meu carro e fui deixá-lo em sua casa. Quando cheguei lá, percebi que não tinha mais ninguém além do senhor e não perguntei mais nada, para não ser invasivo, pois parecia que ele não queria que eu olhasse para a sua propriedade, e muito menos a sua casa, já que o homem já foi se despedindo e fui andando até entrar dentro de sua casa. Achei aquilo muito estranho, mas não quis teorizar nada sobre aquele comportamento estranho do senhor. Então fui trabalhar, mas não parava de pensar naquela coisa que pulou a cerca na noite anterior. Mas isso foi de longe o mais estranho que vi ali, e mal sabia que iria ver o lobisomem bem na minha frente. Tinha se passado 2 semanas desde aquele acontecido, e novamente a minha esposa sentiu contrações, mas dessa vez era para ter o bebê de verdade, pois a sua bolsa tinha estourado. Ainda era de manhã quando isso aconteceu, mas foi só de tarde que ela teve abertura para o bebê nascer. O médico me disse que minha esposa iria ficar alguns dias ali, pois ela teve algumas complicações na hora do parto do nosso filho, e que seria bom ficar em observação. Após o veredito do médico, eu fui para minha casa, e foi justamente no momento em que fiquei sozinho que percebi que éramos vigiados por uma criatura muito sinistra. E logo na primeira noite, percebi que tinha uma movimentação estranha próximo da casa, mas quando ia ver, nunca encontrava o que era. Até que um dia o meu carro deu prego no meio da estrada, e aquele bicho me seguiu pela mata. Já fazia 3 dias que minha esposa estava internada com nosso filho. Eu sempre ia visitá-la e ficava no hospital até umas 9 da noite. Depois ia para casa, pois a sua mãe ficava lá a noite inteira, para dormir, já que ela era acompanhante. E nesse dia em que essa criatura me seguiu não foi diferente. Depois do trabalho fui para o hospital e saí de lá às 9 da noite. Fui para casa e nem percebi que estava perto da gasolina acabar. E bem no meio da estrada, já para chegar no meu sítio, o carro morreu e não ligou mais. Ainda tentei, mas não deu certo. Foi aí que decidi continuar o caminho a pé, já que estava perto de casa, e só pegar o carro pela manhã. Então tranquei as portas e fui andando sozinho naquela estrada de carroçável. Nessa noite não tinha lua, e estava tudo muito escuro, só a frieza da noite e eu. Foi então que comecei a ouvir o som de mato se quebrando, bem do meu lado esquerdo. Aquilo gelou a minha espinha. Foi então que comecei a apressar o passo, e a coisa no mato continuava a me seguir, mas em nenhum momento me atacou. Eu já estava chegando na minha casa. Foi quando ouvi aquilo roncando dentro da mata, e eu só pensava comigo: pronto, ele vai me atacar. Foi quando escutei um tiro de espingarda bem longe, e depois do tiro, um urro assustador. Foi aí que percebi o quão perto aquilo estava de mim, pois logo após o tiro,
Aquilo saiu do meio do mato correndo de quatro, e eu vi aquele bicho. Ele era muito grande e fedia bastante. Não deu para ver muito daquele ser, por causa daquela escuridão. Foi então que ele saiu correndo para o mato que tinha do outro lado. E logo depois que ele sumiu na mata, eu só ouvi uma voz me chamando de longe. Vai para casa, porque senão ele pode voltar. E era o senhor que me contou os casos daquele bicho. Na hora eu corri para minha casa, e logo depois chegou o senhor batendo na porta. Ele estava com sua espingarda nas mãos, e foi logo falando. Aquele bicho tinha aparecido na minha porta mais cedo. Saí para fora, mas ele tinha fugido, e eu fui atrás da criatura. Foi aí que vi ele te seguindo, e dei um tiro nele. Sorte a tua que eu estava bem perto, senão ele ia te pegar. Agradeci ao Senhor por ter salvo a minha vida, e me senti culpado em achar que ele era quem virava lobisomem. E foi aí que tive certeza de que tudo o que ele me contou era verdade, e que aquele bicho realmente era real. Nós tomamos café e ficamos conversando. Ele falou que era viúvo, que os filhos tinham ido embora para a cidade, mas que de vez em quando o visitava. E ficamos um bom tempo ali na prosa, até o senhor ir para casa sozinho. Fiquei com medo dele sair com aquele bicho à solta, mas parecia que ele já estava acostumado. Foi então que fui dormir, e nunca mais vi aquele bicho, e nem ouvi os seus grunhidos. O tempo passou e ainda morei ali por uns 3 anos. A casa era boa, mas ficava longe de tudo, pois como meu filho já estudava, ficava bem difícil para nós. Foi então que decidimos alugar uma casa no centro da cidade, e até hoje moramos aqui. Nunca mais voltei na minha antiga casa. Nem sei se esse senhor ainda está vivo, mas hoje ainda me sinto agradecido por ele ter me ajudado.